Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é no mínimo fascinante: a bioalquimia. A ideia aqui é que nós podemos nos tornar os verdadeiros alquimistas da nossa própria biologia, sabe? Catalisando de forma consciente a nossa evolução para despertar o que muitos chamam de corpo de luz. E para começar, vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta. Quem nunca se sentiu sobrecarregado? Como se estivesse, sabe, absorvendo a negatividade ou estresse de todo lugar, de todo mundo ao redor. Pois é, essa sensação de ser uma esponja de densidade é o nosso ponto de partida para a jornada de hoje. Bom, a premissa por trás de toda essa bioalquimia é uma mudança que estaria acontecendo no nosso nível mais fundamental. A ideia é essa transição de uma biologia que é baseada em carbono para uma que, na verdade, ativa o silício que já existe em nós. Tá, mas qual é a diferença na prática? Olha só, o corpo de carbono, segundo essa visão, nos mantém meio que presos a essa densidade toda, a uma experiência de tempo que é linear, sabe? Já o silício, quando ativado, ele funciona como um semicondutor biológico. Pensa num supercomputador. Ele permite um processamento de consciência numa velocidade altíssima. É como se a gente fizesse um upgrade, uma atualização no nosso sistema operacional biológico. Ok, tudo isso soa incrível, mas como é que essa transformação acontece de verdade? Vamos entrar agora na mecânica da coisa, sabe? Nas engrenagens internas que movem essa evolução, tanto biológica quanto espiritual. Esse processo todo pode ser dividido em três grandes etapas. Primeiro, a gente tem a cristalização das nossas células. Depois vem a transmutação de metais pesados que estão no corpo. E, por fim, a purificação do sangue. Uma coisa leva a outra, cada etapa vai construindo a base para a próxima. Agora, olha que interessante esse conceito de corpo prisma. A tal da cristalização celular significa que a gente para de ser aquela esponja. Ao invés de ficar absorvendo o caos que está lá fora, o corpo passa a ser como um cristal mesmo, um prisma perfeito que consegue receber a luz pura da fonte e, em vez de absorver, ele a refrata. Ele irradia essa luz para o mundo. E quem são os motores dessa alquimia toda? Bom, a glândula pineal, ela age como um conversor, transformando luz espiritual em química sagrada para o corpo. O ferro no nosso sangue funciona como uma âncora magnética para o nosso corpo de luz, que também é chamado de Merkabah, né? E por fim, o fogo sagrado, que seria uma corrente elétrica interna que limpa todo o sistema nervoso, transformando os nervos em uma espécie de fibra ótica para a consciência passar. Até aqui a gente viu toda a teoria. Mas como é que a gente participa ativamente disso? A principal ferramenta que se apresenta é um decreto de intenção bem poderoso, feito para a gente assumir o comando consciente da nossa própria bioalquimia. Só essa primeira frase já dá o tom de tudo, né? Não é um pedido, é uma afirmação. É uma declaração de autoridade soberana sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa estrutura energética. É um ato de tomar de volta o poder pessoal sobre a nossa biologia. E aqui a gente tem um resumo dos comandos principais desse decreto. Repara como cada ponto se conecta direitinho com a mecânica que a gente acabou de ver. Ativar o silício, transmutar os metais, purificar o sangue, alinhar o DNA e invocar o fogo sagrado. É quase um roteiro prático para essa transformação acontecer. Mas claro, manter esse novo estado vibracional exige prática, né? Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. Por isso, o material de origem também nos dá ferramentas para o alinhamento diário, para a gente conseguir sustentar essa frequência mais alta no nosso dia a dia. Olha só que prático! São 3 práticas bem específicas. A oração do fogo limpador, para aqueles momentos de medo ou sobrecarga. A da alquimia celular, para já começar o dia com a intenção certa de ser um prisma de luz. E a de selamento do campo, para criar uma proteção energética antes de sair de casa e interagir com o mundo. São ferramentas para usar agora mesmo. E o uso consistente dessas práticas nos leva ao grande resultado, ao ápice de todo esse processo alquímico, que é um estado de soberania energética total. E aqui está o pulo do gato. A combinação do ferro purificado no sangue com o silício ativado nas células acaba criando um circuito magnético fechado. E o que isso gera? Um campo de força pessoal, um escudo eletromagnético que nos torna, de fato, autossuficientes e protegidos energeticamente. E essa frase resume perfeitamente a mudança de paradigma. A transformação está completa quando a gente deixa de ser um receptor passivo do caos externo e se torna a fonte ativa da nossa própria harmonia, irradiando isso para o nosso ambiente. A mensagem final é essa afirmação poderosa.
O objetivo de toda essa jornada é o reconhecimento e a manifestação da própria luz. Cada pessoa se torna luz em ação. Este foi um resumo do material de Bioalquimia da Ascensão, um conteúdo de suporte de Luzia Roberta Apoterapias.